Olá, bem-vinda, bem-vindo. Estou muito animada para partilhar hoje esta informação com todos vocês. Sempre me fascinou particularmente a dinâmica das hormonas no nosso organismo e a hormona da felicidade. Lembro-me com 11 anos de estar a ler um livro sobre hormonas complicadíssimo, tentar perceber, ler vezes sem conta e não perceber nada. Esse livro até era sobre nanismo e como é que as hormonas provocam aquela doença. Mas na realidade esta temática fascina-me e a hormona da felicidade é uma hormona muitíssimo importante para regular a depressão. E o meu tema hoje é como tratar a depressão sem tomar medicamentos da farmácia, fármacos. Será que é possível? Sim, é possível. Eu sou um caso sou um caso desses, em que eu, desde jovem, que sofria de depressão ligeira, moderada, com o passar dos anos e o stress e o nascer dos filhos, 6, gravidezes muito a seguir umas às outras, onde não houve reposição de nutrientes dentro das células, levou-me a ter cada vez mais este sintoma da depressão e ansiedade, onde chegou a um ponto de uma depressão mesmo profunda, onde eu praticamente não conseguia fazer nada, nem trabalhar, não tinha energia nem para andar umas distâncias mínimas ou fazer exercício físico. Portanto, aqui é complexo quando nós ouvimos os conselhos de faça exercício físico, faça A, faça B, os níveis de energia já são tão baixinhos que é complicado muitas vezes a partir daí fazer este tal exercício físico, neste caso. Agora, o que eu venho trazer de novo para vocês é que há esperança e a esperança está em nutrientes em doses terapêuticas. Não é apenas alimentação adequada, não só, mas também. A alimentação adequada providencia todos os minerais, vitaminas, aminoácidos, etc. Mas quando uma pessoa está com uma doença crónica, com uma depressão crónica neste caso, não é suficiente apenas uma alimentação adequada. Tem que haver um reforço de determinados nutrientes para que haja a superação das células e do organismo desses mesmos estados de produção de haver uma produção muito perturbada de energia e baixa. Então, não é apenas a alimentação. Eu também estava muito admirada a certa altura da minha vida como dietista, naturopata e homeopata e psicoterapeuta. Eu estava a fazer todas as coisas e uma alimentação muito boa e não estava a ter resultados em termos de depressão. E então eu debrucei-me a fundo, sofrendo de insónia, estudei de dia, estudei de noite, que eu não dormia, milhares de horas sobre este assunto para saber como eu poderia reverter a minha depressão sem medicamentos, que eu não queria tomar medicamentos. Claro que às vezes nós temos que tomar medicamentos, mas eu queria achar a solução da causa e não tratar apenas o sintoma. É como quando nós temos um cano que está na cozinha, que está com roto, não é? A deitar água, e entretanto nós estamos só a fazer limpar o chão com os panos todos os dias e temos aquele trabalho todo e sentimos-nos muito angustiados porque estamos sempre a fazer a mesma coisa e não vemos solução à vista. Porque nós não estamos a trabalhar na causa, estamos a trabalhar só no efeito do problema. Então nós temos que trabalhar o problema e foi isso que eu tive a tentar perceber. Então é sempre aquela questão de quem é que nasce primeiro, é o ovo ou é a galinha? Então eu estava sempre a tentar perceber onde é que estava a causa da causa da causa, a etiologia da etiologia. Então, o que eu vos venho trazer aqui hoje é aquilo que funcionou para mim, como é que eu me curei 100% da minha depressão, da minha ansiedade e da minha falta de energia, das minhas insónias, etc. Claro que eu não vou desmontar toda esta informação neste vídeo, vamos ter que desmontar em vários vídeos
Mas neste vídeo o que eu vos venho a explicar, que é muito importante, é perceberem que a vida depende da realização de inúmeras reações químicas que ocorrem dentro das nossas células e também às vezes fora, em cavidades de órgãos, mas essas reações químicas ocorrem, são dependentes de enzimas. Essas enzimas pertencem a grupos de proteínas, são substâncias proteicas, são aminoácidos. Então, sem haver uma boa digestão na parte do estômago, onde nós quebramos as proteínas nos seus elementos mais primários, que são os aminoácidos, sem um estômago a funcionar bem ou minimamente bem, nós vamos depois ter uma complexidade de sintomas aos mais variados níveis, por falta de enzimas, por falta de matéria-prima para que o corpo possa funcionar. Mais do que apenas aminoácidos, claro que nós precisamos dos ácidos gordos, dos hidratos de carbono, mas as enzimas, para haver a produção de hormonas e neurotransmissores, que são moléculas que transmitem as informações, não é? Nós podemos ter a transmissão de informação via sistema nervoso, quando nós martelamos um dedo, temos imediatamente a informação no cérebro, via sistema nervoso, que temos que tirar o dedo daquele sítio, que é perigoso, por exemplo, mas também temos a transmissão química da informação através das hormonas e dos neurotransmissores. E como é que se produzem estas hormonas e neurotransmissores, onde serotonina, que é a hormona que está em falta na depressão, é através exatamente de reações enzimáticas. Nós temos que ter a matéria-prima para as enzimas poderem funcionar. Também as enzimas têm que funcionar num pH que está entre 7,35 e 7,45 e também a temperatura ideal. Se tiver muito baixa ou muito alta a temperatura, se está entre 35 e 40 graus é o ideal. Fora desta valor, o organismo não consegue funcionar, as enzimas não funcionam e a pessoa morre. Então é muito importante nós compreendermos que as enzimas são aminoácidos fruto de uma digestão das proteínas no estômago e também com os sucos pancreáticos, como as proteases, mas mais importante de tudo são o ácido clorídrico que o estômago produz. E temos muitíssimas pessoas hoje em dia que não conseguem ter uma produção suficiente de ácido clorídrico, embora pensem que têm ácido clorídrico a mais, porque têm a chamada azia, ou indigestão, ou refluxo gastroesofágico. Esse refluxo gastroesofágico é porque nós temos aqui, na parte da cárdia, que é a saída do esófago e a entrada do estômago, uma válvula que fecha. E essa válvula está dependente do pH do estômago. Quando o pH fica menos ácido, porque há pouca produção de ácido clorídrico ou não em quantidade suficiente, a válvula não fecha completamente. E quando não fecha, começa a haver esse tal refluxo gastroesofágico, ou seja, sai o conteúdo ácido do estômago para o esófago, há a sensação de queimamento e até pode ir para os dentes quando estamos de noite a dormir na posição horizontal e fazer também inflamações nas gengivas, gengivites e até retração da gengiva, tudo por causa dessa válvula que não fecha. Porquê? Por hipocloridria, por baixa produção de ácido clorídrico no estômago. E as pessoas pensam que têm ácido a mais e tomam antiácidos, quando o problema é exatamente o oposto, é falta de ácido clorídrico. Então aqui a minha chamada de atenção, informem-se, vocês hoje têm tudo à vossa disposição para se informar. Eu estou aqui a dar dicas, não posso me debruçar sobre tudo neste vídeo, vou depois fazer outros vídeos que vão falar sobre estas outras nuances importantes da parte de como obtermos a serotonina, mas aqui fica uma informação muitíssimo importante, é que nós temos que ter ácido clorídrico suficiente para digerir as proteínas que ingerimos e também os outros sucos digestivos, temos uma boa digestão para termos as vitaminas, as lipossolúveis e as hidrossolúveis e também os minerais e todos os outros nutrientes. Mas, por exemplo, para se produzir a serotonina,
é necessária a existência não só destes aminoácidos, que é o L-triptofano, o triptofano, que é um aminoácido que é um aminoácido que não é produzido pelo nosso organismo, portanto nós temos que o ingerir. E este aminoácido depois vai se transformar em 5-HTP pela ação de enzimas, mas essas enzimas só vão funcionar se tiverem lá os cofatores ou os coenzimas, que são vitaminas, B6, B3, ácido fólico, B12, portanto complexo B, importantíssimo, e minerais, magnésio, zinco, ferro, cálcio. E todos estes cofatores, portanto, estas enzimas, funcionam como o modelo da chave e da fechadura, em que vocês têm a fechadura é a enzima, em que depois estes cofatores são estes, a vitamina B6, o magnésio, pronto, etc. Eles vão se encaixar naquela parte onde a chave depois vai encaixar, que é o triptofano, vai se encaixar exatamente naquela parte da enzima, mas tem que lá estar estes cofatores que são estes nutrientes, que é os minerais e as vitaminas. Então, se não houver esta componente todos estes nutrientes, não vai haver a produção da serotonina. O L-triptofano vai ser convertido em 5-HTP e depois o 5-HTP vai ser convertido em serotonina. Mas o mais fascinante é que a serotonina tem uma ação imensamente importante no nosso organismo, mas depois a serotonina vai ser convertida em melatonina, e é importante nós termos muita serotonina para que haja muita melatonina, que é a hormona do sono, para podermos depois dormir à noite. E então, o que é importante sobre a serotonina? A serotonina, que é a hormona que está em falta quando nós ficamos com esta energia mental e física e emocional muito baixa, ela também é a hormona da liderança, ou seja, de nós liderarmos a nossa própria vida e liderarmos também a nível de trabalho, o nosso trabalho, a nível de família, se somos mãe ou pai, os nossos filhos, ou quem está dependente de nós. Então, esta capacidade de liderança e de podermos ter este sentido e propósito na nossa vida, de podermos organizar-nos em metas, em objetivos e concretizarmos esses objetivos. Temos capacidade também de comunicar e de conectarmos com as pessoas à nossa volta, os relacionamentos, fundamental para sermos felizes. A qualidade dos nossos relacionamentos depende da nossa felicidade. Ou seja, a nossa felicidade depende da qualidade dos relacionamentos. E quando nós temos pessoas deprimidas, a qualidade dos seus relacionamentos não é tão boa, porque eles não conseguem não só apreciar-se a si próprios, como às outras pessoas. Eles reconhecem na teoria que eles têm valor, que as outras pessoas têm valor, mas depois não conseguem ter prazer na vida, não conseguem sentir satisfação. A sua autoestima também, não conseguem ter uma apreciação por si próprios, acham que não valem nada, que não conseguem, que os outros é que são bons, que os outros é que conseguem. Também não têm força de vontade, têm uma baixa energia para executar aquilo que elas querem executar. Também a serotonina, ela combate as hormonas do stress, ou seja, quando há muita serotonina, quando nós produzimos muita serotonina, as hormonas do stress baixam. E quando nós temos muito cortisol, que é a hormona do stress, a serotonina baixa. Então, o nosso objetivo é criarmos algumas técnicas como meditação, respirações ao longo do dia, visualizações, e termos uma alimentação com os nutrientes e suplementos com os nutrientes que nós precisamos para podermos alcançar os níveis de neurotransmissores, de hormonas, a todos os níveis que nós precisamos para funcionar de uma forma ótima, excelente. A melatonina também é muito importante para melhorar a qualidade do sono, que por sua vez depois vai ajudar na serotonina. Também a melatonina, que é a hormona do sono, ela vai regular o nosso relógio biológico. O nosso relógio biológico, ele é sensível às nossas células da retina. Há certas células da retina que são fotossensíveis,
que elas vão informar a pineal para produzir a melatonina quando a luz começa a baixar no final do dia. Então, à medida que nós temos menos luminosidade, mais escuridão, a melatonina começa a ser produzida a partir da serotonina. Se há baixa serotonina, então vai haver menos produção de melatonina. Então, os ritmos circadianos começam a ficar alterados. Nós devemos ter rotinas para podermos ajudar os ciclos ou ritmos circadianos. Comer sempre às mesmas horas, levantar às mesmas horas, deitar às mesmas horas, a eliminação do intestino às mesmas horas, de manhã de preferência, dormir cerca de 8 horas por dia. Claro que quem tem depressão geralmente também tem insónias, exatamente porque há baixa serotonina, há menos melatonina. Então a serotonina vai fazer com que a melatonina também fique perturbada e temos insónias. Muito importante também a serotonina para diminuir a sensibilidade à dor. Também regula o apetite a serotonina e ajuda ao relaxamento. Há pessoas, eu tive muitos pacientes meus incapazes de relaxar, mesmo para a hipnose, porque os seus níveis de serotonina eram baixos, nomeadamente quem tem fibromialgia. Ansiedade e depressão, portanto, e stress estão aqui associados a baixa serotonina. Humor também. Então, muito importante também a melatonina como hormona anti-envelhecimento. Também é um antioxidante, anti-inflamatório e ajuda também a proteger contra o cancro, evita o aparecimento do cancro e também combate o cancro diretamente. Também ajuda a regular o nível de insulina, é um neuroprotetor, a melatonina, muito importante este assunto também, neuroprotetor. Ajuda não só a prevenir Alzheimer e demência, como até a tratar e protege a saúde da célula no geral. Então, serotonina, melatonina é uma mão cheia de benefícios, é absolutamente incrível o impacto que estas duas hormonas têm no nosso organismo. Gostaria então de realçar a vitamina B6, a vitamina B3, o ácido fólico e a vitamina B12, o magnésio, o zinco, o cálcio são extremamente importantes e também o selênio indiretamente e a vitamina C, fundamental para que haja a produção destas duas hormonas. Gostaria de dizer também, só aqui entre parênteses, que o zinco, a vitamina B6 e o magnésio também são muito importantes na produção da hormona do stress e na hormona feminina progesterona. Quando há muito stress, vai haver muita utilização destes três nutrientes e, portanto, fica menos para as outras funções que não são tão vitais, porque o stress vem sempre em primeiro lugar, porque é aquela reação de luta ou fuga, é uma reação primária que nós temos no nosso organismo para nos protegermos de eventuais perigos. Portanto, vai ser sempre prioritária a hormona do stress e depois falta recursos de nutrição para exatamente a produção da hormona feminina progesterona, fundamental para o ciclo menstrual feminino, e também para a produção da serotonina. Estão a ver a importância dos nutrientes e de como nós temos que não só aumentar o consumo destes nutrientes, de alimentos ricos nestes nutrientes, como também tomar suplementos. Vou tratar deste assunto noutros vídeos. Por agora eu gostava só de realçar a importância destes nutrientes para a produção destas duas hormonas e também para haver uma maximização do sistema imunológico para haver uma limpeza, desintoxicação e eliminação de metais pesados que, por sua vez, depois vão fazer com que os nutrientes também não sejam levados até à célula, porque há proteínas que transportam estes minerais que ficam ocupadas com estes metais pesados e já não transportam o ferro e o magnésio para as células. Podemos então tratar a depressão sem medicamentos. Eu sou um desses casos. Neste momento recuperei completamente da minha depressão profunda e venho-vos dar esperança, uma luz ao fundo do túnel. Mesmo que neste momento não estejam a ver a luz ao fundo do túnel, ela está lá.
Às vezes nós estamos numa posição, vamos imaginar numa curva, em que nós não conseguimos ver a luz lá no fundo do túnel, mas eu garanto-vos que a solução existe, embora neste momento vocês não a estejam a ver. Continuem com força, um dia de cada vez, e acreditem que realmente há solução para os vossos problemas, porque senão não estariam onde estão. Há um propósito para tudo. Nós às vezes queremos modificar as circunstâncias, e as circunstâncias estão lá para nos mudarem a nós. Eu cresci muitíssimo e aprendi muitíssimo por causa desta depressão que tanto sofrimento me trouxe, tanto sofrimento mesmo. Eu compreendo profundamente as pessoas deprimidas. Desejei morrer muitas vezes, cheguei a este ponto, sou uma pessoa alegre, divertida, extrovertida, e gosto de conviver, e as minhas funções executivas do cérebro estavam completamente inoperacionais, não conseguia estudar como habitualmente, ansiedade, ataques de pânico, insónias, enfim, tudo isto estou completamente curada. Portanto, venho trazer-vos uma esperança de que é possível. Espero ter contribuído para enriquecer o vosso conhecimento nesta temática. Irei fazer mais vídeos sobre este assunto, com certeza. Se gostaram, deixem um like, partilhem com quem vocês acham que vai precisar também desta informação. Muito importante, portanto, aumentarem as capacidades de digestão do vosso aparelho digestivo, o suco digestivos, ácido clorídrico, os sucos pancreáticos, a bilis também, saberem como maximizar a produção destes sucos digestivos no nosso organismo é fundamental, além de fazerem uma alimentação boa para vocês, ideal, como vocês todos já ouviram em tantos lugares falarem, mas vão precisar destas duas coisas que eu venho hoje trazer-vos de novo, que é, têm que pôr os vossos sucos digestivos a aumentar, a produzir mais, e têm que também tomar em doses terapêuticas estas vitaminas e minerais. Realço a importância de ter suplementos de magnésio e de vitaminas do complexo B. Todos os outros minerais e vitaminas são um bocadinho mais complexos e difíceis de podermos estar a dar em suplemento, mas magnésio e vitamina de complexo B, também a vitamina C e o selênio, aconselho desde já a tomarem doses em forma de suplemento, não só em alimentos ricos nestes nutrientes. Também fazer o consumo de água ideal, entre 1,5 litro a 2 litros, é fundamental. Temos que ter também um pH para que as enzimas possam funcionar, como já referi, entre 7,35 e 7,45. Beber todos os dias água com limão e também gengibre, muito importante, como também já referi, para eliminar toxinas do fígado, pôr os órgãos digestivos mais limpos e a funcionar melhor. Deixo-vos estas dicas hoje, espero que tenham gostado. Como eu referi, deem um like, partilhem e principalmente subscrevam o nosso canal, contribuam dessa maneira para este trabalho de divulgação. Muito obrigada por o seu tempo, por ter estado aí, espero que tenha contribuído de alguma maneira para poder ajudá-lo ou ajudá-la. Muito obrigada e até ao meu próximo vídeo.